Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 24, que diz assim: Tendo ele chegado ao outreiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhes disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que havia um rapaz, um moço, que era um rapaz de confiança do profeta Eliseu, que estava o tentando enganar. Mas ele não conseguiu enganar o profeta Eliseu, sabe por quê? Porque o profeta Eliseu era um homem de Deus. Aqui nós observamos que aquele e aquela que tem contato com os céus não fica enganado. Eu não sei quem estava tentando te enganar. Eu não sei quem está rabaiasto, decanta. Eu não sei quem estava tentando fingir alguma coisa, tentando enganar você. Mas o Espírito Santo, ele diz para você que vai começar a te revelar muitas coisas, que vai começar a te mostrar o que está em oculto, o que está no profundo, e aquilo que está no escondido. Deus não vai deixar com que pessoas te enganem. Você vai observar que Geazi quis enganar o profeta, mas o profeta disse: porventura não fui contigo em espírito. Deus o havia levado para ver todo aquele engano, para ver toda aquela mentira. Tem pessoas que mentem, aleluia. Tem pessoas que fingem ser aquilo que não é, e o Espírito de Deus vai começar a te mostrar. Geazi era para ser um homem ali, aleluia, de confiança de Eliseu. Era para ser um homem honrado, um homem íntegro, sabendo que o seu Senhor era um homem de Deus, sabendo que Deus estava com o seu Senhor. Jamais era para ele enganar o seu Senhor. E tem pessoas, irmãos, que tentam enganar aquele e aquela que pertence ao Senhor. Mas aqui nós vamos observar que um alto preço paga quem quer enganar. Amante e decanta aquilo que pertence a Deus. Oh glória! Porque tem gente, irmãos, que é dissimulado, tem gente que é mentiroso, mas o Espírito do Senhor diz: nem que eu tenha que tocar em Geazi, nem que eu tenha que deixar ele ou ela leproso por causa deste pecado, nem que eu tenha, aleluia, que assim expor aquilo que está em oculto, mas eu não deixarei minha filha, mas eu não deixarei meu filho você enganado, você enganada. Você vai observar que um alto preço, aleluia, estava ali para ser pago pelo enganador, pelo mentiroso. E o Senhor está dizendo: todos aqueles que estavam tentando te enganar pagarão um alto preço. Todos aqueles que estavam tentando se infiltrar na tua vida, aleluia, fingindo ser aquilo que não é, porque logo após, você vai observar, logo após ele pegar de Naamã aqueles presentes, ele tentou ir para a presença do profeta Eliseu como se nada tivesse acontecido. Tem gente que é assim, irmãos, elas tramam contra você, elas pecam, elas fazem aquilo que não agrada o coração de Deus, depois elas vão até você como se nada tivesse acontecido, te tratam bem, te abraçam, te beijam, e Deus está dizendo: ei minha filha, ei meu filho, eles só conseguiriam ter êxito, continuar te enganando, se eu não andasse com você, se eu não caminhasse contigo. Mas como eu, o Senhor, caminho contigo, o oculto, profundo e o escondido está sendo revelado. Declare comigo: Deus vai me revelar o oculto, profundo e o escondido. Deus vai me revelar o oculto, profundo e escondido. Irmãos, é perda de tempo tentar enganar quem anda com Deus. É perda de tempo. Você vai observar que a cobiça, aleluia, de Geazi era tão grande, mas tão grande, que ele nem pensou, aleluia, que o seu Senhor, que o profeta era um homem de Deus, e que Deus o ia revelar, Deus ia mostrar, Deus não ia deixar ele enganado. E tem pessoas que são assim, irmãos. A cobiça é tão grande que não deixam elas pensar na consequência daquele pecado. E você vai observar que foi uma consequência, irmãos, que foi para gerações. Porque não somente Geazi ficou leproso, mas a descendência dele para sempre ficaria leprosa por causa do pecado dele. Aleluia. E o Senhor está dizendo: as consequências chegam para os enganadores.
As consequências chegam para aqueles que querem enganar os meus servos. A consequência chega para os usurpadores. A consequência chega para quem anda com espírito de engano, tentando enganar aqueles que são do Senhor. Porque homem e mulher de Deus não fica enganado. Deus revela em sonho, ou Deus usa um vídeo como esse, ou Deus mostra uma palavra, ou Deus usa uma criança, ou Deus usa um pastor, ou Deus fala com você mesmo, mas não vai te enganar. Vai ser tão clara a revelação que vai vir sobre ti, que essa pessoa não vai ter como sustentar a mentira. Porque se não fosse verdade, aleluia, o que Eliseu estava falando, Geazi não ficaria leproso. Você vai observar que ele ficou leproso. Você vai observar versículo de número 17. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Foi Eliseu falando, o profeta Eliseu falando e ele ficando leproso. Ou seja, a consequência do pecado. Porque realmente ele havia pecado. Tá entendendo? E tem pessoas que não conseguirão mentir para você. E nem ocultar aquilo que eles fizeram. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus vai tocar. E essa pessoa vai ter que confessar o pecado. Se ela não confessar, aquilo que Deus está fazendo será tão nítido que você vai dizer, realmente fez. Realmente pecou. Realmente desagradou o coração de Deus. Irmãos, ninguém engana aquele que anda com Deus. Eu volto a repetir. Ninguém engana uma serva do Senhor, um servo fiel do Senhor. Nós Soraya estudei, decanta labaia. Nós somos escolhidos de Deus. Você é um escolhido. Você não tem noção do valor que você tem para o Senhor. Você é uma escolhida. Ei, se tem algum funcionário te enganando, aleluia. Se tem algum colega te enganando. Se tem alguém na igreja te enganando. Se tem alguém na tua parentela te enganando. Se tem alguém na tua casa te enganando. Deus vai te mostrar. E a consequência desse pecado Geazi vai pagar. Arabaiastui. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Rastudei, alabaia. O nosso Deus, ele mostra a verdadeira face de pessoas a você a partir de agora. Você vai ver, irmãos, que era tão claro, mas tão claro que Deus falava com o profeta Eliseu, que ele disse, porventura não fui com você em espírito. Ele foi lá e ele viu tudo, irmãos. O Senhor mostrou para ele, aleluia. O Senhor deu a visão, mostrou tudo para ele o que estava acontecendo. Ele foi até lá, aleluia, para ver todo o engano. E Deus está dizendo, se preciso for, eu te levo em lugares. Se preciso for, tu tira um cochilo. Quando você vê, você vai ver toda a trama. Se preciso for, você vai estar orando e Deus vai te levar a lugares e vai te revelar o oculto, profundo, o escondido. Mas Deus não vai deixar pessoas te enganar. Essa palavra é séria. E é a palavra de Deus para a tua vida, porque tem gente, irmãos, que é terrível. Que elas são tão cínicas como Geazi, que elas fazem o mal. Depois elas voltam para você como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz, você vai observar aqui, ó, no versículo de número 24, tendo ele chegado ao outreiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Você vai observar que ele, depois de cometer o engano, né, a mentira, ele se coloca diante do seu Senhor como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse ocorrido, como se tivesse tudo normal, dissimulado. Aí você vai observar que Eliseu dizendo no mesmo versículo, perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Olha só como ele nega. Aí você vai observar, versículo de número 26, aquele que anda com Deus não fica enganado. Porém ele lhes disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era esta ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Ou seja, porventura eu não fui com você. Não adianta negar, não adianta mentir, não adianta tentar, sabe, ali fazer um arrumado para que eu não veja o que você fez. Não adianta. Tua hipocrisia está caindo por terra, a tua mentira está caindo por terra, o teu engano está caindo por terra. Todo hipócrita será revelado na sua vida. Todos aqueles que estavam fingindo ser ai, derei, derrasto e daraman, churai, decanta. Todos aqueles que estavam fingindo ser aquilo que não é, eles serão, em nome de Jesus, desmascarados.
Porque o nosso Deus, ele é amor, irmãos. Mas ele também é justiça. E não somente Geazi. Mas a Bíblia vai deixar bem claro que toda a descendência dele pagaria pelo seu pecado. Ele já saiu da presença do homem de Deus leproso. E tem pessoas, irmãos, que serão tocadas. Terão consequências porque tentaram enganar você, que é um homem de Deus. Porque tentaram enganar você, que é uma mulher de Deus. O nosso Deus é amor. Mas ele também é justiça. Todo Geazi enganador, mentiroso, o Senhor vai revelar. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.